Conhece a capital do Vale, a cidade, a maior cidade aqui da região? A gente é ali de Caçapava e hoje eu pude vir aqui com a minha esposa Pamela, que é a mulher linda ali. Você comemorei bastante, irmãos? Comemorei, pastor? A Marcele, o Felipe e a Isabela. Apresentaram a Isabela lá, Isabela, comendo um biscoitinho, tranquilinha. Olha lá, tô feliz, ó. E a gente veio ali de Caçapava, nós somos ali do ATID, dá pra por aí? O ATID é o nome do nosso ministério ali na CIEB, o Ministério de Adolescentes e Jovens. E nós, há alguns anos, pode voltar no primeiro do ATID? Há alguns anos a gente trabalha com essa missão, vamos mudar o mundo. Que é tudo aquilo que foi falado aqui, é a missão de toda a igreja do Senhor na face da terra. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre o ATID, eu te convido depois a entrar atidbrasil.com ou acessar as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube. E aí você vai ver algumas coisas a mais sobre a nossa comunidade ali em Caçapava. O pastor já nos conhecia, eu não conhecia o pastor, o Natan me conhecia também, eu não conhecia o Natan. Eu não lembrava dele, né? Ele me mandou uma mensagem e eu falei, caramba, de onde eu conheço esse rapaz, né? E aí ele me passou pro Felipe fez contato comigo, e eu falei, gente, eu não conheço ninguém, onde, né? É um negócio meio assim, né? E a gente está acostumado a estar ali na nossa comunidade, no nosso grupo de jovens, e poucas oportunidades a gente acaba saindo, porque o trabalho é intenso, né? A gente tem muita coisa fazendo, inclusive era pra gente estar aqui com todo mundo, mas não vão faltar oportunidades da gente vir aqui com toda a nossa galera, vocês irem lá para Caçapava, uma cidade grande, conhecer lá como é que é o negócio da cidade grande, que é diferente. Tem bastante coisa para fazer, uma cidade maravilhosa. É sério, gente, é maravilhosa. Não posso falar que é ruim, mas não é grande. Mas fiquem à vontade, então, acessem lá, no nosso Facebook tem as fotos dos nossos encontros, para vocês saberem como a gente é. E por falar em foto, quem coloca aquelas fotos? Vocês colocam aquelas fotos no Facebook? Dá para apagar as fotos se eu ficar muito gordo? Não colocar? Porque, né? A minha esposa é fotógrafa, né, pastor? E aí quando ela tira foto no encontro, eu tô pregando, eu falo, amor, dá pra tirar se eu tô muito gordo? Ela fala assim, eu vou ter que tirar todas que você tá, né? Eu até pedi perdão para os irmãos que estavam ministrando louvor, eles pediram para pular, eu fiquei paradinho ali. E tá no segundo andar aqui, né, pastor? É meio arriscado, né? Dá um prejuízo aí depois pra igreja, eu vou embora, fica aí o prédio com a estrutura avariada. Gente, quando o Felipe falou comigo e a gente aceitou prontamente o convite, ele me passou o tema da pregação dessa noite, o tema do encontro de vocês aqui. E eu comecei a pensar nesse tema. Primeiro eu fiquei muito surpreso, como eu já disse, e eu sempre fico muito nervoso. Eu já fico nervoso quando eu vou ministrar na minha igreja, porque você tem a responsabilidade de trazer uma mensagem que não é sua, né? E quando você vai numa outra igreja, parece que o nervosismo é muito maior, porque você vai passar uma mensagem que não é sua para pessoas que você não conhece. As pessoas que estão com a gente ali no ATID já me conhecem, então você fica mais tranquilo. Mas ainda assim eu fico bastante nervoso, e hoje eu fiquei especialmente nervoso para estar aqui. Mas eu soube que ia dar certo, porque nessa semana eu fiquei muito mal de saúde. Com a tosse, até se eu ficar tossindo, eu espirrei uns negócios na garganta agora para ver se dá uma melhorada. Mas os irmãos me perdoem. Mas eu até mandei pro Felipe e falei, cara, olha aí, porque eu tô no hospital aqui, o negócio tá ruim, cara. E aí foi que Deus falou, então é porque vai ser bom, porque agora você vai entender que não é você que vai fazer nada, sou eu que faço através da sua vida. E pensando no tema Game Over, eu fiquei com aquilo na cabeça e a única coisa que eu conseguia lembrar era do Mario. Quem é que já jogou Mario? Quase todo mundo. Os mais novos jogaram uma versão que eu fui procurar o Mario na internet, tem umas versões super novas, gente. Quem está na minha faixa etária, o Mario mudou muito, viu? Ele evoluiu, tá bonito agora o Mario. Antes ele era só aqueles quadradinhos ali. E aí eu só conseguia pensar no Mario. E aí Deus me trouxe uma palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. A gente tem um pastor lá na igreja, o pastor Helder, que ele é nordestino, e ele fala assim, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia. Quem não achou então diga misericórdia. Lucas 12, a partir do 13, fala o seguinte: alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem designou o juízo árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores.
e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Mas por que esse texto, Lucas? Você pode estar se perguntando, e por que Mario Bros, né? Qual a ligação dessas duas coisas? Eu escolhi esse texto, Deus me trouxe esse texto por dois motivos. Primeiro, porque esse texto está relatado em mais de um evangelho, mas Lucas é muito detalhista. E segundo, porque Lucas é o nome mais bonito da Bíblia. Então eu tinha que usar Lucas, né? Vou usar o nome Marcos e tal. Se tem Lucas, eu vou usar o Lucas. E eu escolhi o Mario porque eu acho que é um personagem que todo mundo conhece. Se você nunca jogou, pelo menos você já ouviu falar. Então fica mais fácil da gente conseguir entender aquilo que Deus tem pra gente aqui nessa noite. Esse texto em Lucas, ele fala de um homem que queria fazer um pedido para Jesus. Ele estava no meio de uma multidão e ele queria fazer um pedido para Jesus. Ele sai do meio da multidão e fala: Jesus, dá para me dar uma forcinha? Será que o senhor não pode conversar com meu irmão para ele dividir a herança lá comigo e tal? A gente racha meio a meio. E Jesus falou: cara, o que eu tenho a ver com isso? Eu não vim aqui para resolver esse tipo de problema. Entenda que esse homem não errou por perguntar a Jesus alguma coisa, ou por fazer um pedido. Ele errou no intento do seu coração e no seu pedido, no que ele estava pedindo ali. Esse homem, e eu vou tratar aqui como um jogo, e toda vez que eu falar jogo, eu estou falando da nossa vida, tá? Esse homem jogava um jogo, que é mais ou menos o jogo do Mario até. O jogo dele era o seguinte: eu preciso juntar o maior número de moedinhas possíveis, e aí quando eu juntar um número legal, eu posso descansar e falar assim: opa, estou tranquilo agora, dá para ficar o resto da minha vida sossegado. Era esse jogo que esse homem jogava. E Jesus usou uma parábola para falar para ele: olha, não é assim que as coisas funcionam. Ainda hoje pedirão a sua alma. Sabe aquele jogo do quanto mais melhor? Esse é o jogo que muitos de nós temos jogado. É normal. Eu não quero aqui ser hipócrita e falar assim que você não pode ter nada, ou que eu não almejo nada. Todos nós, como homens, almejamos alguma coisa, né? Senão, você trabalha porque você quer ter uma vida melhor, você quer dar um futuro melhor para os seus filhos, você quer ter uma segurança na sua velhice, ou você quer ter, sei lá, andar num carro legal, ou, sei lá, vestir uma roupa que você acha bonita e poder chegar na loja e comprar. A Isabela está no pique ali. E todos nós vivemos mais ou menos dessa forma. E eu queria, em 4 pontos hoje, o tema é game over, mas para chegar no game over a gente tem que jogar o jogo, né? Pelo menos tentar, né? Temos que não passam nem dar o primeiro pulinho e já morreu. Tem gente que é ruim no videogame. O Felipe, meu amigo, eu escolhi o pior amigo do mundo. Ele não joga videogame, eu sou apaixonado por videogame. Você imagina, ele vai lá em casa, eu estou jogando videogame e fica sentado lá olhando. Mas ele, por exemplo, se for jogar Mario, ele não ia passar no primeiro pulo. Ele não sabia nem qual botão que pula. Mas eu queria começar com o primeiro ponto, e a primeira pergunta é: qual o seu jogo? Que tipo de jogo você tem jogado? O mundo hoje, infelizmente, nos apresenta diversos tipos de jogos. Mas se a gente olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vai encontrar um tipo de jogo. E ele está ali em Marcos 12, no versículo 30 e 31, que diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o jogo que Jesus quer que a gente jogue. Só que se eu e você, e eu fiz essa reflexão a semana inteira, fizermos uma reflexão rápida agora, será que a gente pode falar: ó, eu estou jogando esse jogo aí que eu estou jogando? De verdade, se você olhar para dentro de você agora, você vai descobrir que não é esse jogo que você joga. Eu e você, eu posso falar isso com certeza, não tenho medo de errar. Nós não jogamos o jogo do amor de Deus. Nós não jogamos primeiro o jogo de amor a Deus sobre todas as coisas, e muito menos o jogo do amor ao nosso próximo. A gente joga o jogo do individualismo, não o jogo coletivo. Eu prefiro pensar em mim para depois pensar no outro. E a maioria das vezes eu penso em mim para depois pensar em Deus. Eu busco a Deus pelos meus problemas e não pelo que Ele quer que eu faça. É sempre assim. E o pastor estava fazendo a intercessão aqui, né? E ele falou: se você busca Deus, você tem que buscar Deus sempre, não é só na hora do problema, né? Se você chegou no fundo, se você não acredita que Deus pode fazer alguma coisa, é melhor você ir embora. A gente tem que entender isso. E a gente também tem que entender que a gente tem que buscar Deus o tempo todo. E infelizmente nós não fazemos isso. Nós não nos esforçamos para amar a Deus e muito menos para amar o nosso próximo. E nós olhamos para Jesus exatamente igual aquele homem.
Quem aqui, com sinceridade, eu não vou pedir para você levantar a mão para não te constranger, mas quem aqui busca a Deus de verdade todo dia, sem motivo assim, sabe? Sem precisar de nada? A nossa oração, ela pode até começar com louvor a Deus, mas ela nunca fica só nisso. A gente nunca consegue, eu pelo menos não consigo, estou sendo sincero, orar sem pedir nada. Eu sempre começo a orar louvando e vou agradecendo e vou fazendo até que chega o ponto, sabe quando você vai dando aquela enrolada? Sabe quando você quer pedir uma coisa pro seu amigo e você sabe que é um negócio difícil de dar? Você nunca vai direto ao ponto. Primeiro você troca uma ideia com ele, você leva ele para almoçar em algum lugar legal, sei lá, você paga um lanche no McDonald's. E aí, de repente você fala, cara, então, te chamei porque eu estava precisando disso. É assim que a gente faz com Deus no nosso dia a dia. A gente começa a conversar com Deus e a gente é tão idiota, né? Que Deus já sabe o que a gente vai falar antes da gente pensar que a gente vai falar. E aí a gente começa a conversar com Deus e fala, Deus, o Senhor é louvado, aleluia, obrigado por mais um dia, obrigado por esse meu trabalho maravilhoso, pelo meu chefe que eu amo tanto, Deus. Mas, eu queria aproveitar esse momento, Deus, será que não dá? A gente faz assim com Deus, a gente joga esse jogo. E esse homem tentou fazer isso com Jesus, e Jesus logo cortou o que ele estava querendo. Jesus não quer que a gente continue jogando o jogo que a gente acha que a gente tem que jogar. Ele quer que a gente jogue o jogo dele. Por que não? Por que ele não quer isso? Porque a gente vai quebrar a cara. Sabe praga de mãe? Sabe? Já aconteceu, não aconteceu só comigo, não é possível. Sabe quando a sua mãe fala assim, não faz, e você faz? Sempre dá errado, cara. Sério, não tem jeito, não tem jeito. Nunca dá certo, nunca dá certo. Mas não adianta, a gente vai fazer mais vezes. A gente vai fazer mais vezes. E com Jesus é do mesmo jeito, já fez, ó. Com Jesus ó, cadê a mãe desses meninos aqui, ó? Viu? Deus está falando com eles aqui também. Tá pensando que eles estão só viajando? Então não. Deus, eu até perdi o que ele falou. Deus não vai jogar uma praga na gente. E mãe também não joga praga, tá, gente? É de modo de falar. Mãe avisa, e Deus faz isso. Você fala assim, Deus, eu quero fazer desse jeito. Deus fala, cara, não vai, cara. Não é assim, cara. Aí você fala, Deus, mas eu acho que desse jeito vai dar certo. Cara, não vai, cara. Eu falo que eu não podia ser Deus. Porque se eu fosse Deus, eu matava todo mundo. Eu não teria paciência. Eu falo assim, você quer ir? Você quer ir? Então vai. Então cai um raio na sua cabeça, você morre agora, acabou, vamos pro próximo. Eu ia fazer assim. Eu me mataria, inclusive, se eu fosse Deus. Se eu fosse Deus, eu matava o Lucas. Graças a Deus que eu não sou Deus. Senão estava todo mundo perdido aqui. E eu também. Mas Deus avisa. E ele fala assim, não faça desse jeito. Não jogue o seu jogo. Jogue esse jogo que é o correto. Então, o primeiro ponto que a gente precisa refletir nessa noite é qual jogo eu e você temos jogado. Nós temos jogado o jogo que Deus quer que nós joguemos, ou nós temos jogado o jogo que nós gostamos, ou que nós achamos mais legal? Que tipo de vida você tem levado? Isso nos leva direto ao nosso segundo ponto. Não jogue segundo as suas próprias regras. Isso também não dá certo. Às vezes você está até tentando jogar o jogo certo, mas você está criando regras que você mesmo imaginou. E na passagem de Lucas, esse homem, além de criar o jogo, ele criou as regras. E Jesus falou para ele, não vai dar certo, cara, não é assim. Eu não sei se você lembra quando você jogava Mario, mas eu não podia no Mario simplesmente imaginar alguma coisa e sair fazendo. Eu tinha que seguir o passo a passo, aquilo que o autor do jogo tinha imaginado quando ele criou o jogo. Senão é só uma bagunça, né? O cara ia ter que pensar o que todo mundo ia querer. E no jogo da vida, no jogo do dia a dia, no jogo da vida com Deus é a mesma coisa. O Criador imaginou uma trajetória para o jogo da vida. E eu e você não podemos pegar e simplesmente ficar achando que é melhor, jogar do nosso jeito. Ah não, eu acho que assim vai ser bom, então eu vou assim. Ah não, agora eu pensei melhor, acho que eu vou para o outro lado aqui porque vai ser melhor. Não, no Mario isso não dava certo. Na vida isso não dá certo. Jogar o jogo com as suas próprias regras também é babaquice, é idiotice, é burrice. No final vai dar errado. Mas você insiste em perguntar, Lucas, o que isso tem a ver comigo? O mundo, e quando eu falo mundo, eu falo pessoas inclusive dentro da própria igreja. Porque nós estamos nesse mundo e nós infelizmente somos influenciados por isso. O mundo dita diversas regras. Se eu não tiver, se eu não for, se eu não, entendeu?
Ah, eu tenho que ir junto com todo mundo, porque se eu não for, eu tenho que ter o último celular, porque se eu não tiver, eu tenho que ir, porque se, entendeu? Eu tenho que estar junto, porque se eu não estiver junto, e a gente crente, agora eu já estou mais tranquilo, né? Depois de você casa, você dá uma acomodada, né? Mas eu já dava essa desculpa aí, que eu sei que você dá também. Na verdade, eu estou indo junto, porque eu quero evangelizar. Não é que eu sou do meio deles, entendeu? É que para eu fazer diferença, eu preciso estar no meio deles. Entendeu? Eu vou com eles, mas depois, é para ficar mais fácil quando eu convidar eles para ir na igreja. Eles não vão falar assim, você nunca foi nada que a gente convidou, então eu vou, um monte de coisa que eles convidam. E aí depois eu convido eles para ir na igreja. Quem pensa assim? Quem pensa assim? Não sou só eu. De vez em quando, né? Principalmente quando eu era adolescente, a gente pensa assim, né, na escola, eu estou junto com a galera. E aí vem alguém e fala assim, cara, sai dessa, cara. Irmão, valha mais, irmão. Você tem que ser crente, irmão. Isso aqui é uma missão que Deus me deu. Essas pessoas que estão na minha sala, que eu vou pra baladinha com elas, não é porque eu curto a balada, é porque eu amo essas pessoas, irmão. Faz parte do meu propósito, faz parte da minha missão. E a gente entra nessa. E o mundo prega isso. Você precisa. Não. Jesus fala, você só precisa de uma coisa. Se você estiver andando comigo, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais ninguém. Entenda, não estou falando para você, então eu não evangelizar, então não precisa mais. Precisa. Mas você evangeliza não indo. Você evangeliza não tendo. Você evangeliza não cedendo. Como é que eu vou falar de um Deus que é poderoso e eu amo esse Deus e tudo, e Deus é tudo na minha vida, e quando surge a primeira oportunidade de eu dar um vacilo com Deus, eu vou lá e escorrego. Aí surgiu outra oportunidade, eu escorrego também. Não está dando testemunho nenhum. Porque a pessoa fala assim, mas você não era o cara da igreja? E eu na minha adolescência, desculpa irmãos, eu passei por alguns momentos muito tensos de provação com Deus. Quando eu estava no colegial, eu morava em São José. Eu brinco que eu sou da cidade grande, eu fui para Caçapava para casar, para conhecer minha esposa, eu falei de lá. E eu morava em São José, eu estudava numa escola grande ali. Nossa, colegial é aquela época, né? Que você está se descobrindo e tal, e agora eu acho que eu sou alguém, agora eu acho que eu sei alguma coisa. E eu era o terror da minha escola. Meu pai já era pastor numa igreja em São José, que é a igreja de onde a gente veio, da IEB. E eu era o terror, cara. E tinha um outro cara da minha sala, que era da mesma igreja que eu. E nós dois éramos o terror junto. Entendeu? E não era para evangelizar, não era esse o objetivo. E eu me lembro até hoje de um dia que numa dessas matanças de aula eu encontrei com um cara de uma outra sala e ele falou, mas não é você que era lá da igreja? Não é você que é daquele grupo de jovens lá da IEB lá? Falei, caramba, sou eu. Mas o que você está fazendo aqui, cara, matando aula com essa galera? E aí foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu ainda matei aula depois disso, mas porque a gente é fogo, a gente não aprende de primeira. Mas foi um momento que me marcou. Toda vez que eu fazia uma coisa, eu falava, cara, eu falo de uma coisa no domingo e no sábado, porque lá era quarta, sábado e domingo. Então eu ia na igreja quarta, quinta, sábado e domingo. Eu ia quinta, sábado e domingo. E no sábado e domingo eu era um menino, gente, dava orgulho, dava gosto de ver. Sabe? Sabe aquele menino bonitinho da igreja? Aquele adolescente que levanta a mão, que louva. Os irmãos olhavam e falavam, olha filho, você tem que ser igual o filho do pastor. Sabe? Que é exemplo na casa dos outros. Mas só Deus sabe o que eu aprontava durante a semana. Eu nunca saí da igreja. Tem muita gente que tem esse testemunho, né? Eu me desviei e depois voltei. Mas eu estava pior, porque eu estava na igreja e não estava na igreja. Entendeu? Eu era da igreja, mas eu era pior porque não era da igreja. Às vezes eu que dava as ideias. Os caras meio fracos de ideia lá. Eu que dava as ideias. Não, vamos fazer assim, vai ser melhor, vai ser mais da hora. E eu jogava conforme o mundo queria que eu jogasse. Eu criava regras para o meu jogo. E o mundo hoje prega a regra do ter, como eu já falei no começo. E infelizmente isso tem tomado conta das nossas vidas, inclusive da nossa casa. Quem aqui está na fase de escolher uma profissão? Vocês já escolheram a profissão? Ainda não? Ainda não? Experimenta chegar na sua casa e falar assim, pai, mãe, eu decidi, eu vou ser gari. Porque meu sonho é limpar as ruas de Taubaté, manter a cidade limpa. E eu não estou falando que esse trabalho não é digno, é muito digno. Mas o seu pai e sua mãe vão falar assim, na moral, você está maluca, né? Vai ser gari?
Por que eles falam isso? Porque isso não dá dinheiro, isso não dá futuro. O que vai ser de você daqui a 10 anos? O que você vai ter conquistado? A gente vive assim, na nossa casa é assim. Não importa se eu sou filho de pastor ou se meu pai não é da igreja. Hoje, todos nós pensamos da mesma forma. Eu nunca fecho um negócio para ter prejuízo, né? Se você é vendedor, empresário, você não vai numa loja e fala assim, ó, seguinte, cara, eu vou te dar 110% de desconto. Você não fala isso, porque o prejuízo é seu, né? Se puder, você ainda vende por 100% mais caro, porque aí você vai ganhar um pouquinho mais. Quando eu vou fechar um negócio, eu sou um empresário, eu vou fechar um negócio, eu não fecho um negócio que eu vou ter prejuízo. Eu fecho um negócio que eu vou ter lucro. Porque esse é o jogo que o mundo joga. E se eu tiver que passar por cima de alguém para isso, infelizmente, a gente passa. A gente pode até ficar com dó, com peso na consciência, mas a gente joga de acordo com as regras do mundo. Porque as regras do mundo são assim. Experimenta chegar para o seu pai, para sua mãe hoje em casa. E eu estou falando de pai e mãe, parece que pai e mãe nunca é crente, né? Não, é que é mais fácil você entender o exemplo. Chega em casa e fala assim: pai, mãe, olha, hoje o culto foi uma bênção e eu decidi que eu não vou, se você já estiver trabalhando, você fala assim, eu não vou mais trabalhar durante 3 meses, eu vou ficar em casa estudando a Bíblia. Cara, vai ser isso a resposta. Tipo, você está tirando. Agora chega em casa e fala assim, pai, mãe, olha, Deus me deu uma visão, eu vou ficar 3 meses estudando porque eu vou passar no concurso para juiz federal. Cara, seu pai te dá até mesada. Fala, filho, quanto você ganha hoje? Eu pago então, vai estudar mesmo. Quer fazer cursinho? Quer fazer cursinho? Eu te ponho no cursinho, matricula, eu pago, a gente se aperta, corta qualquer coisa, a gente para de, entendeu? Porque o mundo está assim. E na nossa casa está assim. A gente pensa assim. Você está se identificando com isso ou só eu que penso assim? Não, o mundo está assim. A gente pensa em ter. Qual a diferença entre eu e o cara lá de Lucas, que foi falar com Jesus? Nenhuma. Nenhuma. A diferença é que ele tinha uma herança para receber, não tem nada. Tem que correr atrás ainda. Mas o pensamento, o raciocínio é o mesmo. Eu quero ter, eu preciso ter, porque o mundo fala que eu só sou um cara legal se eu ando num carro bacana. Se eu ando a pé, eu não sou um cara legal. Se eu não tenho a roupa da marca que está no auge, eu não sou um cara legal. Se eu não tenho a camiseta da Hollister, eu não sou bacana. Sabe? Abercrombie, eu nunca pude ter porque não serve. É sério. Né, amor? Não é verdade, amor? Eu até quis ter uma, sabe? Vou falar pros irmãos. Eu fui na loja e aí eu cheguei com a moça e falei assim, moça, não tem maior? Ela falou assim, não, porque essa roupa é muscle, ela é fit. Entendeu? Tipo, não é pra você. Essa loja não é pra você, sério. É sério. É sacanagem. O pessoal judia. Mas eu queria também. E às vezes eu ainda me pego nisso, sabe? Poxa, eu só sou bem visto, e eu hoje trabalho com a minha família num ramo que eu só sou bem visto se eu chego num carro legal. E como eu não tenho um carro legal, eu nunca sou bem visto. Entendeu? Eu nunca sou bem visto. Chego lá, vai ter uma reunião, chega todo mundo no carrão e tal, e chego eu lá. Eu trabalho com uma Montana e para os caras quem que é esse moleque de Montana? O que ele vai falar aqui? E aí todo mundo tipo, fica conversando e eu fico de lado assim, só assim olhando. Aí sempre tem algum senhor mais velho que fica compadecido de mim e vem conversar comigo. Mas é porque o mundo está assim. Se eu não tiver no mesmo patamar da galera, e na escola? Eu já não estudo faz algum tempo. Mas eu estudava aqui pertinho de vocês, aqui no Comunicação Social da Unital. Na faculdade, no colegial, sempre foi assim. Para eu fazer parte do grupo, eu preciso estar igual. Mas não é estar igual no papo, na conversa. É estar igual na roupa, no celular, no relógio. Na época tinha aquelas correntes, né? Parece coleira de cachorro, de burro. Eu tinha uma. Comprei lá no centro de São José, na Praça do Sapo. Sabe lá, pastor? Aquelas original. Que é só... Não é nem metal aquilo lá, nem sei o que é aquilo. Eu tinha uma, me achava. Mas é por quê? Porque o mundo prega isso hoje. Talvez você hoje esteja vivendo esse ponto da sua vida. Você sai daqui, hoje é sábado, amanhã tem culto domingo. Você sai do culto domingo e na segunda-feira, quando você chega na sua escola, no seu trabalho, você se vê ou excluído porque você não tem,
ou você entende que você só faz parte da galera porque você tem alguma coisa. E a gente vive a vida correndo atrás disso. E aí, eu quero ir para o terceiro ponto do nosso jogo da vida. Não existem atalhos. Eu ouvi uma frase uma vez, lá na nossa igreja, e eu carrego ela todo dia, eu penso nessa frase. Se atalho fosse bom, não existia caminho. Você concorda comigo? Se o Felipe falasse para mim assim, Lucas, para chegar aqui na igreja, você pega, tem adulto e tal, mas você pega uma estradinha, você entra por um negócio, você vai por ali, você vai por aqui, vira aqui, você vai chegar lá na igreja. Sempre mais rápido o atalho. Mas se fosse bom, não tinha que ter o caminho. Todo mundo usava o atalho e ninguém usava o caminho. Não existem atalhos. Eu coloquei essa figurinha, você lembra aqui no Mario? Você podia pular no caninho, aí descia tudo, e você caía numa fase lá embaixo, né? Para você não precisar ir pelo jogo de cima. E na vida, o mundo nos apresenta diversos atalhos. A gente tem sido bombardeado pela mídia, principalmente, e pela TV Globo. Não tem ninguém filmando para mandar para a Globo não, né? Sério, gente, como crente assiste Globo, hein, pastor? Meu Deus, os irmãos, eu só vejo o crente reclamando da novela. Gente, muda de canal. Tem outra coisa passando na televisão. A gente é bombardeado pela mídia no seguinte aspecto. Cara, todos os caminhos levam a Deus. Não importa por onde você está andando, o que importa é o final. Não é isso? Não, o que importa é o que vai ser lá no final. O mundo fala que os fins justificam os meios. Já ouviu isso? Quem já trabalha em empresa aqui nunca ouviu isso? Né? O objetivo justifica o que você está fazendo agora. Não, você está passando uma perninha ali no seu companheiro de trabalho, mas o fim justifica. Vai valer a pena no final. Só que se eu e você formos um pouquinho inteligentes e abrimos a nossa Bíblia em João 14,6, se alguém sabe de cor, o que fala? Eu não sabia de cor também, não estou lendo aqui, fica tranquilo. João 14,6 fala o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, está escrito ninguém, na sua Bíblia está escrito ninguém? Só para eu saber. Na minha Bíblia está escrito: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Não existe atalho. Não tem um caminho mais fácil. Ah, mas nada, cara. Mas por ali é mais legal. Beleza. Lá na igreja, a gente nesse ano está fazendo muito evangelismo, e porque a gente fazia muito trabalho evangelístico, e por questões financeiras que esses evangelistas causaram, a gente acabou parando de fazer e diminuiu um pouco, e agora a gente voltou a fazer, economizando o máximo possível, porque não tem dinheiro para gastar também. Mas eu sempre falo, quando eu vou falar com os jovens sobre evangelismo, eu falo assim: cara, nunca apresenta um Jesus fácil. Jesus é maravilhoso, mas o caminho não é fácil. Nunca fala para alguém: olha, vem para Jesus que a sua vida vai mudar. Eu sempre falo assim: vem para Jesus, sua vida vai mudar. Talvez para pior, mas o final é muito melhor. Não tem jeito. O atalho parece bonito. Eu ouvi na escola e na faculdade que era o seguinte: poxa, mas você ir para a baladinha uma vez não tem problema, né? Você dá um beijinho na menininha, não tem problema, porque sexo antes do casamento, isso é da época da Bíblia, não tem problema. A gente está no século 21, quanta coisa mudou. Eu ouvi isso. E o caminho do atalho parecia sempre mais bonito. No atalho sempre tem o que eu e você queremos ver. Sempre. O caminho é largo, sabe aquele asfalto lindo assim, Carvalho Pinto, né? Você vai, compara a estrada velha, sabe a estrada velha aqui que estava até Caçapava? Compara ela com o trecho da Carvalho Pinto. Dá para sentir a diferença? É o caminho e o atalho. A estrada velha é tipo o caminho, cheio de buraco, você tem que passar por obstáculo, o caminho é apertado, tem caminhão colado nessa traseira, o cara não deixa você passar. Agora a estrada não, a estrada tem 3 faixas, coisa linda. Eu falei o contrário. O atalho tem 3 faixas, o atalho é lindo. O atalho você pode andar, a placa fala 120, mas você dá 180 no atalho. Aquela vista daquelas montanhas maravilhosas. É assim que o mundo apresenta pra gente o caminho que eles acham que é o correto. Não existem atalhos. Se você hoje está andando por um caminho que não é o caminho correto, sai fora, cara, volta. Pega o primeiro retorno e volta. Porque isso não vai dar em nada.
não vai dar em nada. Ah, mas esse caminho também é bom. Não, não existe também com Jesus. Ele fala que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então não existe também. É esse caminho e esse caminho, acabou. Mas é muito difícil. Gente, eu te desafio, e eu sempre falo isso lá em Caçapava, eu te desafio a abrir a Bíblia e mostrar para mim algum momento em que Jesus falou que ia ser fácil. Eu não vi em nenhum momento na Bíblia, não existe. Nenhum momento Deus olha e fala assim, olha, fica tranquilo, vai ser tranquilo o caminho, a gente vai de boa, não vai ter nenhum problema. Não, ele fala assim, ó, vai ter problema pra caramba. Todo dia vai ter um problema novo. Mas você só pode ficar tranquilo por uma coisa, eu estou aqui caminhando do seu lado. Eu vou com você. E vem um problema, a gente passa junto. Vem outro, a gente passa junto. Não ande por atalhos, ande pelo caminho. Você lembra que no Mário, lá no comecinho do Mário, nessa época que ainda era tudo quadradinho, a tela ia andando junto com a gente. E você não conseguia voltar para trás. Você lembra disso? A vida muitas vezes é assim. Eu e você vamos entrando por caminhos e por atalhos, achando que a gente está no lugar certo. E quando a gente acorda, muitas vezes não dá tempo de voltar para trás. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje, Deus me mandou aqui hoje. Se você está andando por um atalho, Deus está falando, olha, estou te dando uma última chance, hein? Volta para o caminho. Eu não sei se tem mais um retorno lá na frente. Reflita sobre isso. Não ande por atalhos, ande pelo caminho. Esse homem queria pegar um atalho para a vida dele ser mais fácil. O homem lá de Lucas. Ele queria juntar tudo que ele podia, porque a colheita foi boa. E ele queria descansar. O resto da vida ia ser tranquilo. E sabe o que Deus falou para ele? Está lá no versículo 20. Contudo Deus lhe disse, insensato, louco, ainda hoje te pedirão a sua alma. Ainda hoje. E o que você vai fazer com tudo que você juntou? O que você vai fazer? E aí eu chego no quarto ponto, que já é o último ponto. Todo jogo acaba. Esse é o tema da ministração de hoje, game over. Todo jogo chega no final. Todo jogo. E se hoje Deus chegasse para você e falasse assim, acabou, game over, qual seria o resultado? Onde você estaria hoje? E eu essa semana inteira fiquei pensando nisso. Meu Deus, se o game over chegasse para mim hoje, será que eu teria zerado o jogo? Né? Será que eu seria resgatado? Ou será que eu ia cair naquele buraquinho que não tem volta? E muitas vezes a gente vem nessa vida de juntar e de pensar no futuro. E pensando no futuro a gente deixa passar muita coisa que Deus manda para a gente. E a gente acha, e eu sou jovem também, eu também penso isso, inconscientemente muitas vezes. Ah, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, dá para ainda, entendeu? Eu encontro muitos jovens na rua que falam assim, eu sou novo para ir para a igreja. Ainda tem muito para conquistar. E lá na frente eu sei que eu vou ter oportunidade. Talvez hoje seja a sua oportunidade. Esse homem de Marcos juntou tudo. E sabe o que Deus falou? O que você vai levar? Lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, está escrito bem claro. Pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Nada. Eu não vou levar meu iPad, eu não vou levar o carro, eu não vou levar nem a minha esposa, porque cabe a ela se salvar por si só, e eu a mesma coisa. Tudo que você está almejando, e tudo aquilo que tem motivado a sua vida no dia de hoje, se não for Cristo e a sua vontade, você não vai levar nada, não vai sobrar nada. Sabe aquela menininha? Eu gosto de falar de menininha porque tem os irmãozinhos que se entregam. Ou sabe aquele menininho? Aí as irmãzinhas se entregam. Que você fala assim, nesse eu vou investir. Sabe? Ih, cara, até olhou pro lado. Que isso? Sabe quando a gente faz isso? Esse aí eu vou investir. Nem isso você leva. E muitas vezes isso tem tomado essa relação com pessoas visando algo, né? Tem tomado o espaço da minha relação com Deus. Muitas vezes eu deixo de falar com Deus porque eu tenho que mandar um SMS para ela. Fala, Jeová. Sabe? Eu até orava antes de dormir. Mas antes de dormir é a hora que a gente fica trocando mensagem.
E aí quando eu vejo, eu já peguei no sono. Até isso toma lugar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer de relacionamento com a gente. Até isso. E sabe o que a gente vai levar? Não vai levar nada. A gente não vai levar nada. Quando o jogo acaba, acabou tudo isso aqui. Essa minha roupa tamanho extra grande, eu não levo nada. Fica para fazer barraca. Fazer balão. É o que eu gosto de exagerar, que o pessoal fala assim, mas você nem é tão gordo assim. Eu gosto de ouvir isso. O Felipe, eu falei para ele que eu era gordo, ele não falou nada quando eu cheguei. Eu acho que ele concordou. Ele podia ter falado, né? Nossa, do jeito que você falou, eu achei que você era muito gordo, mas você nem é tão gordo assim. Ele não falou. Acabou. Game over. No Mario, eu não sei se você tinha o Super Nintendo, né? Eu não. Nossa, cara. Você tinha que salvar, né? O jogo. Eu nunca salvava o jogo. Porque você estava tão empolgado em ir para a próxima fase, você falava assim: não, vou salvar daqui a pouco, eu vou passar mais uma e eu salvo. E você ainda tinha chance de salvar o jogo e voltar. Mas, na vida não é assim, gato de 7 vidas. O Mario tinha 3 vidas, né? Você tinha 3 vidas. Você morria uma vez, você voltava alguns metros para trás, você morria de novo, você voltava, morria de novo, voltava, aí morreu, acabou. Na vida não. A não ser que Deus opere um milagre na sua vida, de ressuscitar você, que Ele é capaz de fazer isso. Fisicamente, eu estou falando, tá? Não estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente, Ele é capaz de fazer isso. A não ser por esse motivo, na hora que a sua vida acaba nessa terra, acabou, amigão. Não tem choro, não tem o reset, né? O do Game Over era se puxar, reset, voltava lá no começo. Não existe isso. Na vida com Deus é o seguinte: ou você está salvo, ou você perdeu tudo. E aí, eu queria que você, já encerrando, eu não quero me alongar, que você fechasse seus olhos. Eu não sei se você entrou aqui, eu vi que tem bastante visitante, eu vi que tem bastante gente que já é de igreja. Mas não importa se você, assim como eu, nasceu no lar cristão e nunca saiu da igreja, mesmo tendo todos os vacilos que você teve durante a sua caminhada, essa palavra é para você, e essa palavra é para você também que nunca ouviu nada disso, você está entrando pela primeira vez numa igreja, o que esse povo louco, esse gordo, eu gosto de falar que eu sou gordo, esse gordo na minha frente, falando, não para de falar, eu quero ir embora, o McDonald's vai fechar. Não vai fechar, nem sei quando fecha o McDonald's. Meia-noite, ixi, dá para eu falar mais 2 horas. Glória a Deus. Ó, que bênção. É porque lá na minha igreja lá o pessoal não faz isso não. Porque lá não tem McDonald's, entendeu? Lá não tem. Lá fecha tudo às 10, né, Felipe? Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe por que pede para fechar o olho na hora de você fazer uma reflexão, né? É porque eu e você, a gente não consegue pensar sozinho. A gente, se a gente ficar com o olho aberto para pensar, a gente fica sempre olhando alguma coisa. Nossa, agora que eu vi que tem decoração no teto. Sabe? Então eu queria que você fechasse seus olhos agora. Não quero me alongar mais. Eu creio que o que Deus tem para falar, Ele já está falando, já está agindo no nosso coração. E eu tenho certeza que já valeu a pena, porque na minha vida Ele já trabalhou. Se você fechar os seus olhos e parar para pensar um pouquinho aí, refletir, eu queria te fazer 4 perguntas, baseado naquilo que a gente falou hoje. Qual jogo você tem jogado? No seu dia a dia, tá? Não estou falando dentro da igreja. Pensa em você durante a semana, na sua escola, no seu trabalho. Qual jogo você tem jogado? Você está jogando o jogo de Deus ou o jogo do mundo? O jogo de Deus ou o jogo que você quer jogar? O jogo que você inventou? Qual jogo você está jogando? A segunda pergunta que eu quero que você se faça é: com quais regras você tem jogado? Será que a Bíblia, no seu dia a dia, lembra, eu não estou falando de você dentro da igreja, no seu dia a dia, será que a Bíblia é realmente o seu manual de jogo? Aquilo que você consulta toda hora que você tem uma dúvida, ou você primeiro quer saber o que os outros pensam, e por último, lá no final, você pergunta: é mesmo, Deus, você está aí, né? O que o senhor acha? Quais regras você tem seguido? Como você toma suas decisões? Hoje em dia a gente precisa tomar decisão muito rápida em algumas coisas. E por isso, por essa pressa do mundo,
a gente toma decisão de acordo com aquilo que a gente está pensando na hora. Precisa decidir. Será que você no seu dia a dia tem buscado a Deus para tomar as suas decisões? Desde as mais simples até as mais complexas. Outra pergunta que eu quero que vocês façam é: por quais caminhos você tem andado? Será que você está andando pelo caminho que é difícil, cheio de obstáculos, mas é o caminho? Ou será que você tem andado por atalhos que são mais bonitos, são mais vistosos, dão mais prazer? Por onde você tem andado? E a última pergunta que eu quero fazer para você, eu quero que você se faça: se o jogo acabasse agora, como seria? Como seria se Deus chegasse e falasse: acabou, não dá mais, o jogo para você termina? Você estaria salvo? Você continuaria na sua vida eterna? Ou seria a morte eterna? Hoje, agora, se isso acontecesse agora, reflita aí no seu coração. Eu fiz essa reflexão e eu por alguns momentos me preocupei com o resultado de algumas perguntas. Só que hoje eu tenho uma boa notícia para você. O único que pode mudar o seu jogo, o único que pode apertar o reset, o único que pode te voltar algumas casinhas para trás, o único que pode te trazer de volta ao caminho, o único que pode te trazer de volta à vida, está aqui nessa noite. E Ele quer que você entenda de uma vez por todas que nós não fomos feitos apenas para as coisas dessa terra. Não foi para isso que Ele nos criou, não foi para isso que Ele nos mandou aqui. Nós precisamos pensar naquilo que é eterno. E aquilo que é eterno é muito maior do que você podemos enxergar. E hoje, esse Jesus que um dia já apertou o reset na cruz do Calvário, está disposto a mais uma vez olhar para você e falar assim: ó, vem cá, toma na minha mão. Você precisa caminhar comigo, junto, do lado. Se precisar, eu te pego no colo. Vamos comigo. Faça essa reflexão. E se for o motivo, eu quero te convidar. Se você talvez tem jogado um jogo que não é o jogo que Deus quer e você sabe disso, eu quero te convidar sem constrangimento que você fique de pé no seu lugar. Se você talvez tem jogado o jogo com as suas próprias regras, você tem tomado as suas decisões e você sabe que muitas delas não agradam o coração do Senhor, eu quero também que você fique em pé no seu lugar. Se você tem trilhado caminhos no seu dia a dia, e eu já estou até aqui pelos dois motivos. Se você tem trilhado caminhos que não são os caminhos que Deus tem para você, e você sabe disso no fundo do seu coração, o Espírito Santo tem te incomodado nessa noite, e você está pensando aí: eu preciso voltar, eu preciso parar de ser uma coisa aqui e outra coisa lá fora, eu preciso andar no caminho de Cristo, como Ele quer, do jeito que Ele quer, seguindo as regras dEle. Eu te convido a se colocar em pé também, a gente vai orar junto, eu estou junto com você nessa. Talvez você está na igreja há um tempão, mas surge algum problema, e quando esse problema surge, você entende que é o fim, acabou, não tem mais jeito. Você acha que você chegou no fundo do poço, você acha que o jogo acabou para você. Eu quero também te convidar. Nós temos dificuldade em lidar com essas culpas que nós carregamos. Eu tenho essa dificuldade. E eu sei que nesse momento existe algo que está te segurando no seu lugar. Mas você não pode dar ouvido para essa voz que diz: ei, não levanta não, que você vai passar vergonha. Queridos, vergonha Jesus passou na cruz.
para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e junto com Ele nós pudéssemos nos levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu sou imperfeito mesmo, eu tenho andado errado mesmo, eu tenho tomado decisões erradas mesmo, mas hoje eu entendo que eu não posso mais andar dessa forma. Eu entendo que o que o Senhor tem para mim é muito maior do que as coisas dessa terra, e por isso, Deus, eu quero junto contigo caminhar a partir de hoje. Eu quero junto contigo tomar as minhas decisões. Nos momentos difíceis eu quero que o Senhor me carregue no colo. Nos momentos difíceis eu quero saber que o Senhor está ao meu lado, me segurando. Se você precisa fazer essa oração junto comigo hoje, fique em pé, nós vamos orar juntos.